Estão me marcando demais nesse vídeo. Presta atenção, meus irmãos, olha só. Eu cheguei aqui no Brasil, primeira coisa que eu fiz foi procurar amigos que oram. Porque o Brasil em si, o pessoal ora muito pouco comparado a Angola. Angolano, quando vai orar, meu Deus! Cara, meu pai entra quinta-feira na igreja, só sai no sábado de tarde. Caraca. Mas no meio disso tudo, o Ministério de Louvor tem que estar na igreja na sexta-feira na vigília, com o pastor de jejum. E no meio da vigília da sexta-feira tem um monte de crente que se junta. Cara, demônio se manifesta. Coisa muito louca. Uma das coisas que muito me impactou foi uma vez que meu pai foi pregar numa igreja. Era um culto grande, assim, tipo umas 1000 pessoas por aí. A igreja já nem tinha lugar. E houve uma irmã, o meu pai disse, aqui tem uma velha. Tipo, Deus confirmou pro coração dele que tinha uma velha que tava criando uns negócios, né? Que são espíritos demoníacos, né? Que... Daí todo mundo, velha, ninguém... Daí o culto continuou, meu pai orava e profetizava para outras pessoas e de repente meu pai para uma jovem e disse, é você. Tipo, mano, não tem lógica. Certo. Porque era uma velha, só que era uma senhora que manifestou-se, estava a usar o corpo de uma jovem para fazer coisas muito bizarras. E eu acho que essa foi uma das experiências assim muito espirituais que eu vi. Satanás tem poder também. Eu preciso reforçar minhas orações porque... Eu vou contar uma experiência, não aconteceu comigo, mas com um amigo meu, amigo mesmo, vou falar no final. Se o crente para de orar, e a gente vai orar, assim, de boazinha e tal, sai em nome de Jesus. Aqui o brasileiro orando. Eu te repreendo, sai. Não, cara, não. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades e principados do mal, né? Daí a moça lá se manifestou da igreja. Meu pai disse, eu vi sobre você um dragão. Eu vi um espírito muito forte. E a moça lá se manifestou e tal. Pá! Demônio quando se manifesta, querendo bater, cara. 5 homens de um lado, 5 homens do outro. Ela fazendo isso, deixar cair todo mundo. E daí eu fiquei preocupado. Minha mãe repreendendo. Cara, o meu pai disse, para aí, em nome de Jesus. Os demônios não são sujeitos. Ela parou. Daí o que acontece? Ela para e o meu pai disse, já que você... Ela já tava, o pessoal da intercessão pegando ela, já tava uns 30 minutos dando trabalho. Meu pai já tava assim, sai daqui. O que acontece? Naquele culto, meu pai olha pra ela e fala, eu quero ver esse espírito do demônio se materializando. Eu aquele dia, eu já pensei, se ela já puxou 5 daqui do braço, 5 do outro, quanto mais o espírito que tá sobre ela? Meu pai disse, sobe aqui no altar. Na época, meu pai tinha um amigo chamado Santos, né? Que era o dos Santos, Antônio dos Santos, que era um vice-pastor do meu pai na época e que ajudava, né? Certo. Daí o meu pai pegou o microfone, o meu pai... Aí olhou pra ela e disse, eu quero ver o espírito do dragão se manifestar. Cara, eu nunca vi. Nunca vi. Cara, eu sou crente há muito... Eu nasci na igreja, Omar. Mas eu nunca... Ela levitou, mano. Eu próprio... Cara, desse é um temor que não é temor de Deus. Tipo, Satanás queria tocar todo mundo lá da igreja e tudo mais, causando assim um certo temor e medo. Só que o meu pai disse, eu já vi, por isso eu perguntei. Naquele dia, horas antes, o meu pai estava no monte. E esse mesmo espírito se manifestou no monte, trazendo dores sobre o corpo do meu pai. E cara, espiritualidade em África não é filme, é realidade. Uma dica para quem quer fazer obra missionária em Angola, África e tudo mais, cara. Antes de juntar grana para viajar, ore. Sério, cara, ore. Então tá vindo de alguém porque que vem de lá, tá? Não é fácil. É sincero isso aqui, cara. A primeira vez que o meu pai e eu escrevemos a primeira canção que eu tenho, que até hoje eu sinto uma certa dificuldade para cantar de volta. No mesmo dia, eu cheguei em casa, meu cachorro morto na minha porta. No outro dia, alguém se manifesta no culto e fala, eu vos avisei para não cantar. Caraca. Cara, é algo muito físico, cara. Não é algo do tipo... que você... Cara, os demônios sabem o teu maior podre. Os demônios estão ao teu derredor, mas os anjos do Senhor estão ao teu redor para te proteger. Se você não orar... Irmão, se tem gente que duvida do mundo espiritual, tem gente que acha que é uma falácia, né? Mas é aquilo, é uma opção sua duvidar, porém é um dever nosso em te avisar que o mundo espiritual é mais real do que você pensa.
É o que eu sempre venho dizendo. O que nós vivemos aqui é uma espécie de uma Matrix. O que acontece mesmo, onde um negócio pega, é no mundo espiritual. E antes que alguém fale alguma coisa, vocês estão ouvindo de uma pessoa que veio de lá, tá bom? Vocês estão ouvindo da boca de uma pessoa que veio de lá. Irmão, sobre a experiência, vou contar de uma vez para eu não esquecer. Esse amigo meu, quando ele foi orar por uma mulher em uma casa, uma jovem, tá? Eu tô falando uma jovem. Quando ele começou a orar, o Espírito manifestou sobre a vida daquela jovem, de modo que o rosto dela começou a enrugar. Eu me arrepio só de falar, irmãos. O rosto dela começou a enrugar, e começou a ficar num aspecto de uma velha mesmo, de uma velha, sabe? De começar a criar rugas, de começar o rosto a envelhecer, e mostrar ali de uma aparência de uma pessoa de 70 anos, 80 anos. Gente, é algo surreal mesmo. O mundo espiritual não é brincadeira, é algo sério, sabe? E isso aí é fichinho, em vista de várias e várias outras coisas que eu já vi, já presenciei. Isso aí aconteceu com um amigo meu, não foi comigo, mas eu já vi, já presenciei muita coisa. Quando eu congregava na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, existia um grupo lá que tinha um quartinho de oração, chamado Quartinho de Oração. E, meus irmãos, coisas sobrenaturais aconteciam lá. Coisas sobrenaturais que é difícil até citar aqui para vocês, mas um dia eu posso vir aqui a falar sobre esse assunto. Meus irmãos, é sobrenatural o mundo espiritual, sabe? De coisas se manifestando ali e de... Gente, meu Deus do céu, assim, sobrenatural. Por isso que eu venho falando para todos vocês, tenham uma vida regada de oração. Tem uma vida regada de oração. Deus não quer a sua oração uma vez na semana, que você, sabe, escolha um dia da semana e fique 1, 2, 3 horas orando ali, não. Ele quer uma vida nossa de oração, sabe? Oração não é algo a se fazer um dia sim, um dia não, onde eu faço 2, 3 horas em um dia da semana e depois eu fico 5, 6 dias sem orar. Não. Oração é algo diário, é algo todos os dias. É como se fosse o nosso respirar. Sabe, é o respiro da nossa alma, é o respiro do nosso espírito. É a nossa oração, meus irmãos. Oração é algo que não se negocia. Leitura da Bíblia é algo que não se negocia. Não negocie essas duas coisas, tá? Oração e palavra. Tenha uma vida regada de oração e de palavra em nome do Senhor Jesus, porque o mundo espiritual não tá brincando, não brinque com ele também. Tamo junto, somos um. More Bible, mais Bíblia.